Imagine uma sala em silêncio após uma discussão. O ar ainda parece pesado, a respiração está acelerada, e cada palavra dita ecoa como se tivesse sido um golpe. A raiva parece tomar conta do ambiente, mas no fundo, há algo estranho. Não é um silêncio de indiferença, é um silêncio carregado de intensidade, quase sufocante, como se ainda existisse uma ligação invisível entre os dois. Quando a raiva é pura, fria, ela deixa vazio. Mas quando vem misturada com emoção, ela queima de um jeito diferente. É a raiva que não consegue existir sem apego, sem lembrança, sem saudade. Esse tipo de raiva não nasce do nada. Ela é filha do amor que ainda insiste em viver, mesmo quando deveria estar morto. E é justamente isso que vamos desvendar agora. Os sinais escondidos dentro da raiva, que revelam sentimentos que ninguém admite. Se já passou pela dor de discutir com alguém e se perguntar se aquilo era ódio ou ainda era amor, esse vídeo vai abrir os seus olhos. Durante uma briga, os gestos podem ser duros, as palavras afiadas, mas o olhar é impossível de controlar. É ali que mora a verdade. Já reparou quando os olhos permanecem fixos, intensos, mesmo em meio à explosão de raiva? Não são olhos que querem se desligar, são olhos que imploram em silêncio, para que a conexão não se quebre. Se o sentimento tivesse morrido, o olhar fugiria, se desviaria, não suportaria encarar. Mas quando ainda existe amor escondido, o olhar insiste em se prender, como um fio invisível que resiste em se romper. É nesse detalhe que a raiva perde a máscara e mostra sua verdadeira origem, o apego que não foi superado. E essa cena é inesquecível. Dois corpos afastados, vozes elevadas, mas os olhos permanecem colados, como se brigassem só da boca para fora. É nesse momento que se percebe: a raiva não é só raiva, é amor travestido de fúria. Continue assistindo, porque os próximos sinais vão te fazer enxergar que até nas discussões mais intensas, a verdade do coração sempre escapa. No meio de uma discussão, é comum ouvir palavras duras, lançadas como flechas afiadas. Mas repare bem, há momentos em que a voz falha, treme por um segundo e denuncia que existe algo além da fúria. Esse detalhe não aparece quando há indiferença, pois só quem ainda guarda apego deixa escapar a emoção pela garganta. O som instável não é apenas raiva, é dor disfarçada, é sentimento tentando sobreviver. A voz trêmula é como uma confissão sem palavras. É a emoção extravasando contra a própria vontade, mostrando que ainda existe amor escondido em meio à raiva. Quando o coração já está vazio, a voz é firme, seca e indiferente. Mas quando ainda há intensidade, o timbre falha, a garganta aperta, e o silêncio entre uma frase e outra revela mais do que qualquer discurso poderia revelar. Quem já presenciou isso sabe que é impossível não perceber a verdade por trás da cena. A raiva pode tentar mascarar, mas a voz nunca mente. Ela treme porque ainda existe afeto. Ela engasga porque ainda dói. E nesse detalhe escondido, muitas histórias mostram que a fúria não é sinal de fim, mas sim de continuidade. Fique atento, porque os próximos sinais vão deixar essa verdade ainda mais evidente. Durante um confronto, a linguagem corporal fala alto, muitas vezes mais alto que as palavras. Em meio a uma explosão de raiva, em vez de se afastar, o corpo se aproxima. É um passo involuntário dado para frente, um gesto de encostar a mão sobre a mesa, um movimento que reduz a distância entre dois corpos. Esse detalhe é revelador. O desejo de proximidade resiste, mesmo quando a boca tenta negar o sentimento. Se o vínculo estivesse morto, o corpo se fecharia em defesa. Braços cruzados, pernas afastadas, ombros voltados para longe. Mas quando o corpo insiste em se inclinar, em encurtar o espaço, é sinal de que ainda existe energia viva na relação. Essa contradição expõe o que muitos tentam esconder. A raiva não é distância, é paixão travestida, é necessidade de contato transformada em embate. E a cena é clara para quem observa com sensibilidade. Dois corpos próximos, rostos quase colados, palavras afiadas voando pelo ar. Mas o espaço físico revela algo além do conflito. O calor da proximidade mostra que o amor ainda respira, mesmo que sufocado pela briga. É nesses momentos que se percebe que nem toda discussão é um rompimento. Muitas vezes é a prova de que a chama continua acesa. Em discussões acaloradas, é comum perceber que a raiva vem carregada de lembranças antigas.
Um detalhe esquecido, uma cena do passado ou uma frase dita anos atrás, volta à tona como se tivesse acontecido ontem. Essa memória não surge do nada. Ela vem porque ainda existe importância, porque o coração não conseguiu soltar o peso do que ficou marcado. Quando há indiferença, o passado deixa de ferir. A raiva que resgata histórias é prova de apego. É como se cada palavra fosse um lembrete de que aquilo vivido ainda importa demais para ser ignorado. Quando alguém guarda lembranças para jogar no meio de uma briga, não é sinal de ódio, mas de sentimento preso. O passado só retorna quando ainda existe dor, e a dor só existe porque o amor nunca foi resolvido por completo. E quem já passou por isso sabe como dói e prende. A discussão deixa de ser sobre o presente e se transforma em um desfile de mágoas não curadas. Esse acúmulo revela que a história não morreu, apenas está mal cicatrizada. É nesse detalhe que se percebe que a raiva não fecha portas. Ao contrário, abre feridas que revelam que o amor continua latejando. Há um silêncio diferente, aquele que acontece logo após a explosão de raiva. Não é um silêncio frio, de quem não liga. É um silêncio pesado, cheio de respiração ofegante, de olhos que evitam se soltar, de gestos contidos. Esse tipo de silêncio não é vazio, é denso, quase palpável. Ele carrega o peso de tudo o que não foi dito, e por isso revela que a emoção ainda está presente. O silêncio frio é fácil de reconhecer. Ele afasta, deixa o ar gelado e cria distância. Mas o silêncio carregado é outro extremo. É cheio de energia, como se cada segundo guardasse palavras engolidas à força. Esse detalhe é uma das maiores provas de que a raiva não é sinal de fim. Quando existe esse silêncio, o coração ainda pulsa, ainda luta, mesmo sem admitir. Quem já viveu esse momento sabe como ele marca. O corpo fica imóvel, mas a mente grita. A ausência de palavras é um grito disfarçado, revelando sentimentos que não cabem em sons. E é nesse espaço de silêncio que muitas vezes o amor se revela mais do que na própria fala. Continue, porque os próximos sinais vão te mostrar ainda mais evidências ocultas. Durante uma briga, muitas vezes as palavras são afiadas, mas os gestos não acompanham a mesma dureza. Enquanto a boca dispara ofensas, as mãos tremem, o corpo hesita e a respiração revela nervosismo. Essa contradição é reveladora. Se fosse apenas raiva, haveria firmeza completa. Mas quando os gestos se desfazem, é sinal de que a emoção não é só de ódio, e sim de amor mal resolvido. Esse detalhe é sutil, mas poderoso. O corpo nunca mente. A raiva pura cria distância e rigidez, enquanto a raiva misturada com afeto gera gestos contraditórios, aproximações involuntárias e movimentos que denunciam apego. É como se o corpo gritasse a verdade que as palavras tentam esconder. É nesse choque entre discurso e ação que se encontra a prova de sentimentos vivos. Quem observa de fora percebe facilmente a incoerência. O rosto fechado não combina com os pés que se aproximam, nem com as mãos que procuram apoio em objetos para não tocar a outra pessoa. Essa mistura de dureza e fragilidade mostra que o coração ainda está em conflito. A raiva não surge do nada. Ela nasce daquilo que ainda importa, e é nesse detalhe que a verdade se revela. Na raiva verdadeira, quando não há mais afeto, a pessoa se cala e segue em frente. Mas quando o amor ainda existe, há insistência em ser ouvido. É aquela repetição de frases, a necessidade de explicar, de argumentar, de fazer com que a outra parte compreenda. Essa persistência não é apenas orgulho, é prova de que a opinião do outro ainda importa mais do que deveria importar. A insistência em justificar cada detalhe é um dos sinais mais claros de que existe apego. Se não houvesse sentimento, não haveria esforço em convencer. Essa energia gasta para ser compreendido mostra que a ligação emocional continua forte. A raiva, nesse caso, não é apenas explosão, é tentativa desesperada de manter o diálogo vivo, mesmo que em meio ao conflito. Essa cena é comum. Palavras ditas em tom alto, repetidas várias vezes como se cada frase fosse um pedido oculto de atenção. No fundo, não se trata de ganhar a discussão, mas de não perder a conexão. É por isso que a insistência em ser ouvido revela que o vínculo ainda resiste, e que a raiva é apenas uma fachada para esconder a vulnerabilidade. Em meio à raiva, muitas vezes surgem comparações inesperadas. É quando se menciona outra pessoa, outro relacionamento
ou até situações passadas que não foram superadas. Esse tipo de comentário não nasce do nada. Ele revela que existe uma ferida aberta, uma memória que ainda dói. Se não houvesse apego, o presente não precisaria ser comparado com o passado. A comparação é a prova de que existe algo vivo dentro da mente. Quando alguém solta uma frase como "Você sempre faz isso, igual antes", ou "Com fulano era diferente", o que realmente está sendo dito é: "Eu ainda penso em nós, ainda guardo essas marcas". A raiva vira apenas o palco onde o amor escondido se expressa, mesmo de forma distorcida. Quem já passou por isso sabe que é impossível ignorar. A raiva poderia se limitar ao momento atual, mas quando o passado invade, é porque a emoção não morreu. Essa mistura de mágoa e lembrança mostra que o coração ainda está preso. E esse detalhe deixa claro: a fúria não é de esquecimento, mas de quem ainda sente demais. Há momentos em que a raiva parece desproporcional, como se o motivo não justificasse a explosão. Quando se observa mais de perto, percebe-se que não era apenas irritação, mas ciúme disfarçado. A voz se altera, os gestos ficam tensos, e qualquer detalhe ligado a outras pessoas se transforma em faísca. Esse tipo de raiva é carregado de possessividade e desejo. Se não houvesse amor, a cena passaria despercebida. O ciúme só nasce quando existe interesse, quando a ideia de perder ainda causa dor. E a raiva torna-se a máscara perfeita para esconder esse sentimento. Por trás das acusações e das palavras ríspidas, o que existe é medo de não ser mais importante, medo de não ser mais lembrado. Esse detalhe é inconfundível. O olhar endurece, a voz sobe, mas no fundo não é sobre a situação em si. É sobre a ameaça de perder espaço no coração do outro. O ciúme vestido de raiva é um dos sinais mais fortes de que o amor não desapareceu. É uma emoção crua, difícil de controlar, que expõe a verdade sem pedir permissão. Depois da explosão de raiva, muitos se afastam, mas há quem volte logo depois. É aquela mensagem enviada de madrugada, o telefonema inesperado ou até a tentativa de retomar o contato no dia seguinte. Esse retorno mostra que a discussão não conseguiu apagar o vínculo. Se fosse apenas ódio, haveria silêncio. Mas quando existe amor, a raiva abre espaço para a saudade. Esse movimento de ir e voltar é uma prova silenciosa de que o coração ainda não desistiu. É como se a raiva fosse apenas uma válvula de escape, mas a necessidade de manter a conexão fosse maior. Quem retorna após a tempestade não busca apenas reconciliação, mas também alívio para a dor de ficar distante. O retorno é o gesto que revela que nada terminou de verdade. E é nesse detalhe que se percebe a essência do amor mascarado pela fúria. O reencontro depois da raiva não é coincidência, é desejo disfarçado de orgulho. Quem procura depois de uma briga está dizendo, sem palavras, que ainda não consegue soltar. E isso é a maior prova de todas. A raiva não é fim, é só a face imperfeita de um amor que resiste. A raiva pode enganar, pode parecer desprezo, mas quem observa os detalhes descobre outra verdade. O olhar que não solta, a voz que treme, o corpo que se aproxima, as memórias que voltam e até o silêncio carregado revelam que nem sempre a fúria é a ausência de amor. Muitas vezes é o contrário. É a prova mais clara de que o sentimento ainda pulsa, mesmo escondido. O que diferencia a indiferença da raiva é a intensidade. Quem não sente nada não discute, não treme, não se aproxima. Mas quem ainda guarda amor explode, porque não consegue lidar com a força da emoção. A raiva, nesse caso, é um reflexo torto de um coração que ainda luta. Esse é o detalhe que abre os olhos para entender que nem sempre as brigas significam fim. E talvez esse seja o ponto mais importante. Aprender a enxergar a verdade por trás da fúria. Cada gesto, cada silêncio, cada contradição é uma confissão involuntária. A raiva é só a máscara, mas por trás dela está o desejo de não perder. E é isso que mantém a chama acesa, mesmo quando tudo parece desmoronar.